A felicidade é alcançada quando a pessoa está pronta para ser o que ela é. Eu avisei, meu bem. Bem-vinda, gênias, na filosofia de hoje. Você acha que você está conseguindo se valorizar? Porque a régua sempre é o coleguinha, sempre fica se comparando com a vida do outro, com o relacionamento do outro. Ela não fica quieta. Eu acho que a gente nasce com uma dificuldade para entender o que é se valorizar. Quando a gente é criança, a gente não tem isso. A gente só existe em qualquer contexto que a gente esteja. E aí, conforme a gente vai se relacionando com o outro, a gente vai criando essa desvalorização. Então, uma das coisas que eu acho que a gente precisa urgentemente fazer para se poder valorizar mais é parar de comparar com o outro. Eu acho que eu demorei tanto tempo para entender o quão era importante o que a gente consome. E quando eu falo que a gente consome, as pessoas têm tendência de achar que é filme, música, mas eu acho que tá muito além disso, sabe? É tão difícil a gente ser a gente mesma, né? A gente sempre escuta esse conselho, seja você, seja você, seja você. Mas, afinal de contas, o que é ser a gente mesmo? Porque eu, pelo menos, eu sou uma pessoa no meu trabalho, eu sou outra pessoa completamente diferente sendo mãe. Quando eu tô sozinha, eu sou uma outra pessoa completamente diferente. E aí eu fico me perguntando, eu tô sendo eu mesma ou eu tô performando? Mas ao mesmo tempo, não tem como eu ser a pessoa que eu sou, sei lá, nas minhas viagens, no meu trabalho, né? Não tem como eu ser a pessoa que eu sou maternando e no meu relacionamento. Então, o que é ser a gente mesmo, sabe? Eu venho fazendo alguns exercícios assim pequenininhos pra tornar a pessoa que eu quero ser. Eu gosto muito da Janaína que eu era. Também fico muito feliz com a Janaína que eu sou hoje. Quero ser tanta coisa ainda, sabe? Uma das coisas que eu gostaria muito, assim, de controlar o meu impulso. Eu sou uma pessoa, não sei se é porque eu sou capricorniana com ascendente em Áries. Esse papo de maluco, né? Como o meu ascendente é em Áries, e aparentemente depois dos 33 a gente assume mais o ascendente do que o próprio signo, o Áries é um signo de fogo, né? Então ele queima. E, né, na mesma hora que a chama aumenta, ela já acalma. Filha. E aí eu tô sempre nessa luta de ser uma pessoa mais calma. Mas aí eu fico pensando também, toda essa potência que eu tenho em mim, sabe? Que queima e que é muito forte e que fala mais alto e que se impõe. Até que ponto ela também não foi responsável por me trazer até aqui onde eu tô, né? Porque se eu conseguir conquistar as coisas que eu queria na minha vida, foi por causa dessa característica. Ah, mas parece um trem desgovernado, preciso usar pra ver como é que faz. Eu não sei. Eu fico fazendo pequenos exercícios, né? Eu já sei algumas situações que faz com que as coisas escalam, então eu evito. Eu tento ficar atento quando eu percebo que eu tô ficando nervosa, que eu tô me exaltando. Aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando, nossa, mas como outra pessoa ou alguma coisa é capaz de me levar a isso? Qual é o poder que eu tô dando na mão de uma coisa externa? Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo controlar, sabe? E por mais que eu sou uma pessoa que eu me valorizo muito através de várias coisas, assim, sabe? Eu me valorizo cuidando do meu mental, eu me valorizo me impondo quando eu penso alguma coisa, eu me valorizo seguindo a minha intuição, eu me valorizo quando eu não tô afim de fazer nada, tô cansado, mas eu também me valorizo dando sempre muito, entregando muito quando o negócio é trabalho, com muito carinho, com muito prazer. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar. Trabalhar pra mim é como beber água, sabe? Assim, é orgânico, é natural. E eu sempre entreguei com... as pessoas costumam dizer, né? Ah, você tem que amar o que você faz. Mas eu não sei se é isso. Eu acho que é mais um comprometimento mesmo com aquilo. Já que eu vou fazer bem feito, né? E outra coisa que eu faço muito também pra tentar tornar a pessoa que eu quero ser, porque a vida é uma evolução, né? Então, o movimento é pra frente. Não tem como ficar olhando pra trás, não tem como ficar parado onde a gente tá. É fazer bastante atenção
ao que eu consumo. Inclusive, eu tenho o hábito de trabalhar com meus foninhos e as pessoas sempre me perguntam, o que você tá ouvindo? Raramente eu tô ouvindo música. Eu só coloco música quando é pra relaxar mesmo. Eu sempre tô estudando alguma coisa. Nos últimos 5 anos eu acabei estudando história, literatura, filosofia. E eu sinto que isso acaba me expandindo, sabe? Expandindo a minha mente, expandindo o meu conhecimento, expandindo a minha identidade, sabe? E também acho que é muito importante você saber, por exemplo, da onde que a gente veio, como que a gente chegou até aqui, até pra entender a própria vida mesmo, né? E às vezes eu vejo algumas pessoas assim, tão satisfeito com parecer ter ou ser no lugar de ser mesmo, ou ter as coisas, sabe? E aí eu fico olhando assim, e aí eu penso, nossa, mas será que isso não é uma forma de não se dar o valor merecido, de não se dar o cuidado, o autocuidado necessário? Viver uma ilusão para anestesiar uma dor que não acredita ser capaz ou não acredita conseguir as coisas. Confiança em você mesmo é uma coisa construída. Você vai fazendo pequenos gestos com você mesmo. Vou acordar cedo. E você acorda cedo todos os dias. Você tá confiando em você para cumprir uma coisinha que você quer fazer, e se você não consegue isso, eu acho que tá um pouco entrelaçado de você não se sentir merecedor no final das contas daquilo. E a gente se sabota muito, né? A gente acha que a gente é socializado e a gente é educado de uma maneira que vai, acho que tirando as nossas potencialidades, né? Eu tenho uma história até pessoal aqui pra contar. Filha, o que você tá fazendo, meu amorzinho? Não pode. Esse não pode, nenenzão. Então, são coisas que eu fui observando ao longo da vida, principalmente porque eu saí do Brasil muito jovem. Nunca foi o meu sonho sair do Brasil, acabou acontecendo. E aqui eu vivi episódios em que eu me desvalorizei muito para caber no mundo das pessoas, para ser aceita, sempre fazendo tudo, buscando validação. Até o dia que eu entendi que não fazia sentido nenhum, sabe? Eu viver em função de outra pessoa, que se eu desse a importância que eu estava dando pro externo, para as pessoas, e desse essa importância para minha opinião sobre mim, pro que eu penso sobre mim e como eu me vejo, estaria mais perto, assim, do caminho da conquista, de se tornar alguém mais feliz consigo mesmo, mais em paz. A posição da caminhada que a gente tá. Quando você olha pro lado e fica se comparando, você tá usando que tipo de régua? Quando eu me separei, as pessoas sempre falavam que o meu ex-marido era legal porque ele pagava pensão. E aí eu sempre ficava pensando, não, mas espera, as pessoas estão comparando ele com os pais que não pagam, mas os pais que não pagam, eles estão abaixo da régua, eles não estão, sabe assim, era o mínimo, sabe? É a lei, não dá pra considerar ele legal porque ele faz a obrigação dele, sabe? Aquilo não entrava na minha cabeça, eu ficava assim, eu não tenho que comparar ele com os pais que são super pais, super presentes. Se eu for comparar ele com isso, então tá muito ruim, né? Agora, se eu comparar ele com os de baixo, então tá legal, né? Outra coisa também é não ter medo, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que a gente, no fundo, todo ser humano é muito medroso, porque tem a voz, né? Tem a voz que encoraja e tem a voz do medo. Mas como? Como perder esse medo, sabe? Mais uma vez, é de passinho em passinho. Você vai se comportando, tomando decisões. E você aí? Você tá se valorizando? Você tá cuidando de você? Você tá se valorizando cada vez mais? Você tá tendo bastante autocuidado com você? Você tá satisfeito e feliz com a posição na sua caminhada? Ou tem muito mais coisa que você quer, que você idealiza, que você vê diante de si e que tá fazendo passinhos e passinhos pra chegar lá? Não esquece de seguir, de curtir, pra dar uma força pra esse canal que tá voltando de pouquinho em pouquinho, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.